pessoas, mas elas se dispersaram, se esfriaram. Mas, como o Senhor disse, não deixe o pavio que fumega se apagar. Ainda existe pessoas que têm dobrado os seus joelhos e têm clamado, e o Senhor Deus tem vindo com resposta, e é por isso que nós estamos buscando. E temos a certeza daquilo que nós buscamos, nós vamos encontrar. E por isso que nessa noite, o que te trouxe aqui, talvez não seja a bênção que você precisa hoje. Talvez aquilo que você tem passado, tem entristecido o seu coração, tem magoado. Você tem passado dias, e esses dias não são fáceis. Por isso que no início eu perguntei. Eu tenho um amigo meu, o pastor Alexandre, que está lá em Campinas. E quando ele estava em Santo Antônio do Sudoeste, a família dele de Campinas, os familiares há muito tempo, ele não via. Santo Antônio do Sudoeste, ele cuidava de Santo Antônio e Pranchita, são duas cidades vizinhas. E quando eu chegava lá, às vezes ia eu e o irmão da Isabel, o missionário Isaac, que vai estar pregando essa campanha. E nós íamos a divisa com a Argentina. Ninguém ia visitar ele, ele ficava muito triste. E quando eu chegava lá, ele falava só vitória. E eu falei, como que ele fala só vitória? Olhando para a igreja, passando por muitas lutas, longe do pai, longe da mãe. A igreja, em vez de crescer, estava diminuindo. E ele olhava e falava, só vitória. E eu falei, isso é só para nos empolgar. Mas a vitória que Deus nos dá, não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é aquilo que nós esperamos que Deus venha fazer. A Bíblia nos diz que a nossa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória de há de ser revelada. Então, às vezes, nós entramos aqui e por um determinado momento nós estamos tristes. Mas nós deveríamos entrar aqui e nos alegrar, porque o que Deus está preparando para nós é muito mais daquilo que os nossos olhos naturais estão contemplando na data de hoje. Então é por isso que todos os nossos cultos, se tem 10 ou 100 pessoas, nós devemos nos alegrar, porque aquele que trabalha por nós, Ele está preparando algo melhor para a nossa vida. E se o desafio e a dificuldade vir, pode ter certeza que Ele vai dar a força necessária para que nós venhamos superar. Nós estamos vivendo um dia onde nós vemos as pessoas lá fora, eles fazem festa por pouca coisa, e nós chegamos dentro da igreja, e ficamos tristes porque temos muitas lutas? Temos. Passamos por dificuldade? Passamos. Mas o mais importante disso é o verbo, nós passamos. E nós chegamos do outro lado, como disse o pastor, cantando o hino da vitória, sabe por quê? Porque é só um tempo. Nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Entender o que Paulo escreveu é muito difícil, diz que as prisões a ele fizeram muito bem. E às vezes a nossa luta é tão pequena, ou às vezes média, ou às vezes grande, e nós esquecemos de agradecer e glorificar o nome do Senhor. Nós temos uma igreja lá na África, e hoje orávamos pelo nosso pastor que sofreu um acidente lá em Moçambique, e quando os nossos irmãos estiveram lá, o culto deles não tinha tudo isso que nós temos aqui. Um microfone, bateria, as caixas, os bancos, quem dera fosse um banco desses, voariam dentro da igreja. Mas eles chegavam lá, e eram 2, 3 horas de culto, se alegrando na presença do Senhor. Quando eles saíam, olha para os irmãos ver, porque isso que eu chamo a atenção da igreja. Quando o apóstolo estava lá, a mulher na salinha do lado, ela estava grávida, e ela teve o parto do lado na salinha. E ela teve o parto normal, passado 30 minutos ela estava novamente assistindo o culto. E às vezes nós chegamos só esperando os benefícios de Deus. O salmista escreveu, que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Que nessa noite a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Porque o que Deus tem para você, meu irmão, já está preparado. Às vezes a dificuldade que eu tenho é por ser pastor de igreja, irmãos. Às vezes se chama muita atenção. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que faz tudo por nós. O que nós precisarmos, o Senhor, Deus faz. E nessa noite, como tem o tema, primeiramente eu quero ler com os irmãos Mateus 11, 28, não é esse texto, mas nós vamos ver o que Deus faz, o que a unção faz. Então nós vamos nessa noite, irmãos, nos maravilhar ainda mais com Jesus,
Porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi dado meio poder, não foi dado um quarto do poder, foi dado a ele todo o poder. Então é sobre todas as coisas. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, mas como foi lido lá no livro do profeta Isaías, o jugo é despedaçado, é quebrado por causa da unção. E eu tenho certeza que essa unção está neste lugar, e se não está, nós vamos clamar para que a unção do Senhor desça neste lugar. E se você entrou de uma maneira nessa noite, você vai sair com outra perspectiva, porque o Senhor vai mexer com as suas estruturas, e a posição que nós precisamos tomar, Ele vai nos colocar. Porque muitas vezes não depende de Deus, depende de nós. Se nós estivermos conformados com a situação, nós vamos ficar choramingando pelos cantos e falar: não dá, não tem jeito. Mas tudo para o Senhor é possível, e nós cremos nisso. Porque senão nós estaríamos em casa. Nós viemos aqui porque algo mexeu em nosso íntimo e nos trouxe até aqui. E o texto de Mateus 11, 28, nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, nós entramos aqui talvez carregados, tristes, mas quando nós saímos daqui, irmãos, como diz o texto bíblico, se por um caminho o inimigo veio contra nós, por 7 ele vai bater em retirada. Você pode ter entrado aqui carregado, mas você vai sair daqui voando, com a unção do Senhor Deus sobre a sua vida. E se algum dos seus inimigos cruzar o seu caminho, você vai botar para correr em nome de Cristo Jesus. E um texto para nossa reflexão nessa noite, irmãos. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 10, e o verso de número 46, eu não vou me demorar, mas tenho certeza que o Senhor vai estar ministrando ao coração de cada um dos irmãos. Hoje está comigo a irmã Isabel. Eu ia trazer os irmãos, mas eu trouxe hoje a família. Aí você vai falar: só está a Isabel, mas eu deixei minha filha, a minha outra filha, que é a Sara e a Júlia, estão aqui na minha tia, que eu tenho uns parentes aqui. Estão as 2 quadras, a minha mãe também ficou ali. E os irmãos que queriam vir não vieram hoje, mas daí tem amanhã, tem Marilândia, eles vão comigo. Mas nós ficamos muito felizes de estar aqui com os irmãos e podemos ter a convicção que é muito bom nós estarmos juntos, porque o Senhor disse que não só a reunião, mas quando nós estamos unidos, Deus ordena a bênção. E a bênção certamente será sobre nós. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46, diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Irmãos, esse texto nos chama a atenção porque o jugo, segundo a palavra, ele traz para nós a expressão de uma opressão que a pessoa carrega quando ela está dominada pelos seus problemas, como enfermidade, vícios, dívidas, etc. Nós vemos aqui que esse homem, ele tinha sobre a vida dele um jugo, uma dificuldade. E nós vemos que ele sofria muito por causa disso. Eu que trabalhei na alta complexidade, quando eu estava na prefeitura em Apucarana, e eu trabalhava com o Centro Pop, trabalhava com os melhores infratores,
principalmente os do Centro Pop, que eram moradores de rua, e você conversando com eles, você via a dificuldade que é morar na rua. Nem todos que estão ali gostariam de estar naquele lugar. Vieram com muitas consequências, divisões familiares e muitas coisas que ocasionaram para que eles estivessem lá. E aqui nós vemos a situação de um homem que a Bíblia nos relata que era Bartimeu, cego. E a Bíblia nos diz que ele ficava ali mendigando. A vida de um mendigo não deve ser fácil. Ele espera que as pessoas dêem a ele alguma coisa. E talvez o que ele recebe não é o suficiente para ele viver. Eu estava falando com os irmãos lá na igreja. Eu estou batizei em 96. Vai fazer 20 anos que eu estou cuidando lá da igreja em Apucarana. E eu falava para os irmãos duas coisas que eu tenho rabiscado para escrever, que são os macumbeiros da fé e os mendigos da fé. Os macumbeiros da fé é aquele que às vezes estão até dentro da igreja e torce para que o irmão não vá bem, porque às vezes não quer ter o que o irmão tem, às vezes quer ser o que o irmão é. Mas nós somos seres exclusivos. E aí você vai me dizer, isso não acontece dentro da igreja? Acontece. E essas pessoas às vezes torcem, para às vezes o irmão dar uma derrapada, e ele chega do pastor e fala, pastor, olha o que o irmão está fazendo para ver que atitude que o pastor vai tomar, de discipliná-lo, de afastá-lo, e às vezes essas pessoas torcem contra. E eu sempre digo, nem sempre todo mundo numa torada está torcendo para o toureiro. Às vezes eles estão torcendo para que o touro pegue e machuque e acabe com o toureiro. E isso tem acontecido dentro da igreja do Senhor. Mas o Senhor tem limpado, o Senhor Deus tem tratado, a palavra do Senhor que tem sido pregada verdadeiramente nos dias em que nós estamos vivendo, tem tirado essa camada de pessoas que muitas vezes se preocupam mais com os outros, de ver a ascensão do outro, que ver o cuidado do outro, e o cuidado do outro é importante. E sobre os mendigos da fé, que são as pessoas que se contentam com as migalhas, e nós não podemos ser assim. Nós temos um Deus que Ele não dá para nós migalhas. Se nós vamos ver que Jesus mudou a situação de Bartimeu, não era para ele ficar mais mendigando. Isso é para nós essa noite que estamos aqui. Não vamos nos contentar com as migalhas que caem da mesa, porque o Senhor Deus tem algo para nós, e é algo muito lindo. Só que não é fácil, irmãos. Não adianta nós acharmos que vamos chegar aqui na igreja, cruzar os nossos braços, sentar e ficar esperando cair do céu as bênçãos de Deus. De maneira nenhuma. Nós estamos vivendo um tempo em que essa geração está muito acomodada, porque nós achamos que Deus vai fazer tudo pelas nossas vidas e nós só vamos ficar esperando. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Eu falo para os irmãos isso com propriedade, porque aquilo que o Senhor Deus tem para nós já está pronto. É nós que não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E se nós não estamos preparados, nós nessa noite já começamos a nos preparar, porque já estamos sentindo as contrações, porque o Senhor vai entregar para nós a nossa vitória. Se nós estamos contentando, irmãos, com as migalhas, nós vamos sempre receber as migalhas. Mas um dia, a Bíblia nos diz que vinha Jesus, e Jesus com ele, alguns estavam caminhando com Jesus, e ele encontra esse cego. A Bíblia nos diz aqui, que eles foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Irmãos, Jesus andava. O que atraía as pessoas não era a sua beleza, porque Isaías disse que ele não tinha formosura nenhuma. Alguma coisa fazia com que aquela multidão seguisse Jesus. Ele tinha algo diferente. Irmãos, nós também temos algo diferente. Irmãos, nós não somos um qualquer. A Bíblia nos diz que nós fomos colocados como espetáculo diante dos anjos e diante dos homens. E o Senhor derramou sobre nós uma unção que muitas vezes nem nós sabemos e nem nós conhecemos. Mas o Senhor vai abrir os nossos olhos, porque nessa noite nós entramos aqui, não foi tão somente para ouvir uma mensagem, para mexer no nosso ego, porque certamente se fosse dessa maneira, eu também não estaria aqui. Se nós estamos aqui, é porque Deus está nos preparando para receber algo glorioso, e nós não vamos ficar mais igual Bartimeu, sentado à beira do caminho, pedindo as migalhas que as pessoas dariam para ele.
E a Bíblia nos diz que Jesus vinha com os discípulos e numerosa multidão. Hoje, irmãos, as pessoas já não querem mais seguir a Jesus. Foi como Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a Bíblia nos diz assim, que a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quantos irmãos já estão sentados à beira do caminho? Quantos já não querem mais? Faz 2 semanas atrás teve um congresso de homens lá na nossa cidade, não na nossa igreja, na igreja Emanuel, do pastor, amigo meu, Toninho. E ele falava a respeito do chamado. E eu falo, irmãos, eu gostaria de ser um pastor, queria ser usado como meu irmão é usado. Talvez vocês já viram, vão ver aqui o irmão Isaac. E eu sou uma pessoa normal. E eu via muito dos meus amigos que antes pregavam e que hoje já não pregam mais. Que antes cantavam e hoje já não cantam mais. Que antes oravam, hoje já não oram mais. Deixaram e estão sentados à beira do caminho. Estão sofrendo as consequências de ter abandonado o Senhor. Não porque Deus é ruim, não, porque Ele é justo. Eu falo assim, que nós temos a oportunidade, e a oportunidade que nós temos, quantas pessoas gostariam de ter? Quantas pessoas nessa hora estão aí entubadas? Quantas pessoas nessa hora estão tomando remédio para dormir nessa noite? Quantos estão aí no vício? Quantos hoje gostariam de ter a voz que você tem? Gostaria de ter as pernas que você tem, voltar para a casa que você tem. E muitos de nós talvez não agradecemos a Deus, porque às vezes nós criamos expectativas maiores do que aquilo que Deus preparou para nós. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos agradecer a Deus por estar aqui. Por isso que eu disse no início, se você olhar a foto das igrejas lá na África, você vai falar: meu Deus, eu quero fazer igual o Papa quando chega no país, chegar aqui e beijar o chão, porque é um lugar que Deus preparou para nós, que nós podemos congregar, e nós devemos chegar aqui e fazer festa e falar: obrigado, Senhor. A morte tentou, mas não conseguiu. O inimigo passou na minha frente, mas não conseguiu. E eu cheguei aqui nessa noite para adorar o Senhor em espírito e verdade. A luta está doendo, a dificuldade está batendo na porta, mas como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e o Senhor vai me levantar, se acaso você estiver prostrado nessa noite. É dessa maneira, irmãos. Nós não podemos baixar nossa guarda, não. Eu lembro do tempo, nós temos uma igreja em Borrasópolis e lá não temos pastor. Eu tentei 1, tentei 2, tentei 3. Nossa igreja foi alugada, é um salão grande e não tem pastor. E eu ia para lá, fui 6 meses, não tinha condição de ir de carro, porque todo sábado eu estava indo para lá, são 75 quilômetros, eu ia de moto. E quando eu chegava lá, tinha 3 irmãos dentro da igreja. Irmãos, nosso culto não durava 10 minutos, nosso culto durava 2 horas, com 3 pessoas. Nós cantava, a irmã Conceição tinha 80 anos, ela deve estar com uns 84, 85 hoje. E nós entrávamos lá e sabíamos que a presença do Senhor estava naquele lugar. E lá nós chorávamos, nós orávamos, nós glorificávamos o Senhor, porque nós sabíamos que o mais importante não era que estivesse uma multidão naquele lugar. O mais importante era a presença do Senhor naquele lugar. E a presença do Senhor está neste lugar. E quando a presença do Senhor está no lugar, há cura, há milagres, há o Senhor esclarecendo, abrindo os olhos e também abrindo as portas. Irmãos, é maravilhoso. Sabe por que muitas vezes nós queremos uma plateia, mas não é necessário. Se Jesus não estiver na casa, de nada adianta. E ali, Bartimeu, irmãos, a Bíblia nos diz que ele estava sentado à beira do caminho e Jesus estava passando. O importante é de nós entendermos, irmãos, que Jesus não vai ficar esperando nós tomarmos a decisão. Se nós vemos a oportunidade, nós temos que ir atrás da nossa oportunidade. E a Bíblia nos diz assim, que ouvindo que era Jesus, irmãos, ele era cego, mas não era surdo. E quando ele ouviu que vinha uma multidão, todo mundo falando, certamente contando das coisas que Jesus tinha feito, ele ouviu aquilo e falou: não, agora é minha vez.
Irmãos, quando você entrar dentro da casa do Senhor, quem sabe amanhã, se Deus usar o profeta, eu vou ser abençoado. Não, é hoje que eu vou ser abençoado, porque a minha oportunidade é hoje, não importa. Eu não vou esperar para amanhã aquilo que Deus tem para mim hoje. É você chegar e pegar e tomar posse, porque a palavra de Deus, ela vem, e quando ela vem, se nós pegamos ela pela fé, nos apropriamos dela, Deus faz cumprir. Eu lembro de um pastor lá na Bahia, ele disse que ele era pobre de maré de si, e ele estava num congresso muito grande, e no congresso tinha muitas pessoas, a igreja Assembleia, imagine o congresso, todo mundo sentado ali, disse que um pregador estava lá, e ele falou: hoje, Deus coloca aqui nos meus lábios que Deus vai enviar uma unção, que vai prosperar alguém aqui, e quem crê, dê um pulo para cima, e pegue a sua vitória no ar. Irmãos, diz que aquele pastor todo desajeitado, ele chegou e foi na do profeta. E quando o profeta falou: eu vou contar até 3, e quando eu lançar, você pega no ar. Diz que ele foi sozinho, todo mundo ficou olhando para ele. Ele falou: não, queimei o filme agora. Baixou, ficou ali igual o bichinho em final de festa, bem buchinho. Mas Deus honrou a fé e a loucura dele. Depois disso, irmãos, eu tinha as fitinhas de cassete dele. Ele escreveu o livro. A última vez ele era dono de óticas. Ele morava lá num condomínio fechado. Deus honrou a vida dele, porque ele acreditou no poder da palavra profética. Irmãos, às vezes é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem o poder de Deus. E aquele cego, quando ele ouviu aquele barulho, ele falou: agora é minha hora, agora não vai passar. E a Bíblia nos diz assim, que ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar. Ele começou a gritar, ele falou: agora é minha hora, ninguém vai me impedir. E a Bíblia nos diz assim, que ele tomou essa atitude. Às vezes, irmãos, o que falta em nós é atitude. Eu falo para o pastor aqui, eu gostaria de pregar igual o pastor, gostaria de orar. Irmãos, eu estou 20 anos cuidando da igreja. Eu não sei cantar, eu canto. Eu não sei pregar, eu prego. Eu não sei orar, eu oro. Eu não sei aconselhar, eu aconselho. O que eu faço? Eu pego e vou. O que vai acontecer já não cabe mais a mim. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma atitude. Se alguém chama para orar, vai lá e ora, vai curar, não sei. Aquele que cura é o Senhor. Se o Senhor estiver na causa, Ele vai fazer. Às vezes nós esperamos, eu tenho que estar preparado. Mas quando nós vamos estar preparados? Agora é agora. E nós precisamos. E aí o cego falou: agora é minha hora, ele está vindo aí, eu vou clamar, porque eu sei da minha necessidade. Irmãos, quem sabe da nossa vida somos nós. Às vezes nós entramos dentro da igreja, eu vou falar para vocês, porque eu tenho muito tempo de igreja, desde a católica até hoje, não tenho meu testemunho, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca prostituí, não fiz nada disso. Mas eu aprendi dentro da igreja que muitas vezes as pessoas estão olhando para nós, se nós chorarmos demais, e às vezes chorar pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, as pessoas vão falar: deve estar em pecado. E às vezes nós nos guardamos. Só nós sabemos o que passa aqui dentro. Se nós chegarmos aqui e quisermos gritar, vamos gritar. Se nós quisermos correr, vamos correr. Mas tudo dentro de ordem e decência. E quando o Senhor vê a nossa necessidade, pode ter certeza que Ele falava: vem cá, vem cá. Vem cá, porque agora a tua história vai mudar. Você está clamando, você está pedindo, você está chorando, você está colocando diante de Deus. Eu vou fazer as coisas acontecer. E a Bíblia nos diz que ele começou a clamar. O que nós podemos fazer para chamar a atenção do Senhor? Irmãos, não era 5 que estavam com Jesus, era uma multidão. Imagina o escândalo que esse mendigo fez. Às vezes, irmãos, a minha igreja é renovada, e nós também damos uns gritos lá assim. Às vezes eu sou meio acomodado porque eu sou mineiro e eu sou mais devagar. Eu queria ser mais explosivo, mas não sou. Mas aqueles começou a clamar, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele olhou a condição dele e viu que ele precisava de misericórdia. A humildade daquele cego. Às vezes nós chegamos cheios de soberba. Eu disse para os irmãos lá: estamos orando 30 dias, mas não é para encostar Deus na parede, não. Porque nós temos mania de falar: Jesus, eu orei, Jesus, eu jejuei, Jesus, eu dei o dízimo, Jesus, eu ofertei. Ele sabe e Ele vai fazer. Agora não adianta que nós chegarmos e falar: só porque você fez isso, Deus vai ter que fazer. Deus não faz barganha com ninguém.
Só que tem uma coisa, Ele recompensa a nossa fé, Ele recompensa a nossa persistência, Ele recompensa a nossa adoração, Ele recompensa a nossa gratidão, e pode ter certeza que Ele não vai ficar devendo nada para ninguém, porque Ele faz. E a Bíblia nos diz que Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E aí o que acontece? E muitos repreendiam para que Ele se calasse. Irmãos, às vezes as pessoas querem calar a sua voz, eles não fazem e não quer que você faça. Eles não cantam e não quer que você cante. Eles não pregam e não quer que você prega. Você quer ofertar, eles não quer que você oferte. Eles tentam recriminar você, tentar te calar. E eles falavam: olha, aqueles que repreendiam, o que eles fizeram para o mendigo? Talvez poderia ter dado uma esmola. Eu não vou julgar eles porque eu não vi, mas eles tentavam calar ele. Mas eles não fizeram nada para mudar a vida daquele cego. Às vezes, irmãos, as pessoas não fazem nada para você e ainda quer te impedir. E é nessa hora, irmãos, que a nossa atitude, ela vale a pena. A nossa perseverança, ela vale a pena. A Bíblia nos diz assim: para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais ainda. É desse jeito, irmãos. Você não entendeu, falou que é para você parar de orar, ora mais. Falou que é para você parar de cantar, canta mais. Não vai pregar, prega mais. Porque Deus vai fazer as coisas acontecer. Pode tentar, mas não adianta. Irmãos, isso nós temos que colocar na nossa vida. Não podemos ser crentes desanimados. Eu não sou Josué, talvez na condição de Josué, quando Moisés morreu, vou suceder. Eu conheço esse povo, mais de 2 milhões de pessoas. O que eu vou fazer com esse povo? Esse povo vem dando trabalho. Para Moisés, faz muito tempo, Deus olhou para ele: ó, não precisa de muita coisa não. Moisés era um líder nato, tá bom, agora ele morreu, mas agora é sua vez. Então somente esforce e ter coragem. Não precisa ter muita coisa. Irmãos, eu não sei falar, e eu estou falando. Eu não sei pregar, e estou pregando. Só que tem que ter coragem. Tem que ter atitude, temos que enfrentar a multidão, temos que romper as barreiras, e isso Deus não vai fazer por nós. E é quando mais mandava ele se calar, mais ele gritava, porque ele sabia que era a hora dele. E a Bíblia nos diz assim, que ele dizia ainda: mas, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aquilo fez com que Jesus parasse. Agora imagina a situação, estava todo mundo ali. Jesus para e fala: chama ele lá. Aqueles que estavam repreendendo ele, que tiveram que fazer essa obra. A Bíblia nos diz assim: parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. Irmãos, naquela hora, ele não vai chamar para qualquer coisa. Quando ele não vem para falar: o que está acontecendo? Lembra do profeta Eliseu? Ele foi lá na casa da sunamita para quê? Vamos lá para enterrar o menino? Não, ele foi lá para trazer vida ao menino. Jesus não vai passear, não. Eu vou lá na casa de Marta e Maria. O irmão dela morreu. Já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí chega outro e fala: se o senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas não importa se passou 1, 2, 3, Jesus chegou lá e foi para resolver. E é desse jeito que Jesus chega. E a Bíblia nos diz que quando ali ele chegou perto de Jesus, lançando de si a capa. Irmãos, olha que interessante. Essa capa era o que ele tinha. O governo romano dava para ele, que isso dava para ele autoridade, para que ele pudesse usar aquela capa, para forrar no chão, para se cobrir, para colocar ali para que as pessoas dessem. Então ele tinha autorização do governo romano para mendigar. Uma que Jericó era uma cidade muito bonita, e ali ele aproveitava isso das pessoas que ali passavam e recebia ali as suas esmolas. Mas isso não mudava a vida dele. Não adianta nada, irmão, se nós entrarmos no Evangelho, se o Evangelho não for mudança de caminho, não adianta nada. Muitas vezes nós entramos no Evangelho, mas o Evangelho não entra em nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura. Irmãos, as coisas velhas passaram. Se você andava mendigando, hoje não mendiga mais. Então é algo novo que Deus tem para nós. E aquele mendigo, a Bíblia diz que quando chamou ele pegou e falou: não preciso mais dessa capa.
Era a mesma coisa falar, eu não preciso mais disso não. O que dava proteção para ele, o que trazia o sustento, a autorização que ele tinha do governo romano, ele jogou para cima e foi de encontro a Jesus, sem saber o que iria acontecer. Isso que é muito lindo, irmãos, de servir a Jesus. Nós vamos sem saber o que vai acontecer. Isso chama o que? Fé. Ele falou, Abraão, sai do meio vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda. E ele saiu. E a recompensa que Abraão recebeu. E a Bíblia nos diz assim, que lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Irmãos, é a coisa mais linda quando Jesus olha para nós e pergunta o que quer que Ele possa fazer para nós. O que queres que eu te faça? Às vezes, irmãos, nós nem sabemos o que nós queremos de Deus. O profeta Isaías disse que nós devemos trazer as nossas firmes petições. Eu vou lá na igreja, o que acontecer comigo está bom. O pastor colocou aqui a campanha, é bom porque tem objetivo. As pessoas vêm já com objetivo. Tem gente que chega, eu vou lá, o que der Deus, que Deus der está bom. E não é assim. Eu aprendi com o apóstolo Celso Santos, há 20 anos atrás ele foi lá na minha igreja. E eu era diácono, porteiro da igreja. E ele pregou João 11 e disse, o bom pastor, ele dá vida pela sua igreja, pelas suas ovelhas. E ele falou, contando um testemunho, que naquele tempo a Igreja Batista Renovada, lá em Maringá, ainda era um povo pequeno. E depois de passado 20 anos, outro dia ele estava falando, 20 anos para formar uma orquestra. Irmãos, as coisas não acontecem do dia para a noite. Quem prega isso? Deus pode fazer? Pode. Mas às vezes Deus trabalha. Era 40 dias a caminhada do deserto. Demorou quanto? 40 anos. Aí o Senhor disse, eu te levei ao deserto para te provar, para ver o que estava no teu coração. Para ver se você queria ir para a terra ou se não queria. Deus está aqui, às vezes, trabalhando em nossa vida. E quando nós estiver prontinho para entrar na terra, glória a Deus, nós vamos receber a nossa bênção. E ele falou assim, nós temos que ser específico para Deus. E ele falou que ele queria um carro. Porque quando ele saiu lá do lugar onde ele morava, as pessoas vai viver da fé, vai fazer isso, não tem jeito. E ele contou lá. E o carro estava parado lá na frente. Não era um carro de luxo, era um carro que tinha ele no coração. E ele disse que chegava lá na concessionária e passava em volta daquele carro e falava, esse carro vai ser meu. O dono da concessionária chegava e falava assim, como você vai querer fazer? Ele falou, não, eu estou pensando. Ele estava pensando, mas ele não tinha R$1 no bolso. E ele queria um Ômega, de 4 portas, vidro elétrico, carro que gasta para dedéu. Eu não queria o desse, porque eu não tinha nem dinheiro para colocar gasolina. Mas era o sonho dele. E ele falou, Senhor, eu quero um Ômega desse jeito, azul e tal. E foi, passou o tempo. Ele falou, está lá fora, vai lá e vê. Irmãos, nós temos que ter específico para Deus. O cego poderia falar que, se ele recebia uma moedinha, ele falou, não, eu quero ganhar 10 moedas hoje. Mas qual era a necessidade dele? Quando Jesus falou, o que queres que eu te faça? Se hoje Jesus perguntar para você, o que você quer que Jesus faça para você? Às vezes nós, não sei o que eu quero. Um avião, ir para a praia, sei lá. Às vezes nós não sabemos.